O primeiro dia de atividades aqui no GP de Singapura foi um Lando Norris versus Charles Leclerc. Quem se deu melhor foi o Lando. O Lando ficou 58 milésimos na frente do Leclerc, mas 58 milésimos não é praticamente nada, né? No primeiro treino livre, o Leclerc, na verdade, ficou na frente. E no segundo treino livre, que é o que conta mais, porque é o que é disputado à noite. Essa é uma primeira corrida da Fórmula 1 que foi disputada à noite em 2008. Hoje são 3 disputadas completamente à noite. Mas os treinos livres são disputados no finalzinho da tarde e depois à noite. É claro que a condição da pista muda bastante quando eles correm à noite, então o treino livre que acaba contando mesmo é o segundo, e no segundo treino livre deu Lando Norris. E realmente parece que é a McLaren lá na frente, dessa vez o Oscar Piastri, que venceu o GP do Azerbaijão na semana passada, ele não está andando no ritmo do Lando Norris, pelo menos nesse primeiro dia de atividades, mas um McLaren versus Ferrari. Ferrari que costuma andar muito bem nessa pista, costuma responder bem a essas curvas de 90 graus, curvas mais lentas, e é um carro mecanicamente bastante bom também. Então é um carro muito bom para pistas de rua, já mostrou lá em Baku que eles disputaram palmo a palmo a vitória com a McLaren. E a McLaren é aquele carro que está demonstrando ser bom em todos os tipos de circuito. Isso mesmo com uma mudança que eles tiveram que fazer, uma mudança na asa traseira. A asa traseira chamou muita atenção no último GP, porque a asa tinha como se fosse uma boquinha assim que abria no cantinho da asa e que isso ajudava a velocidade de reta quando eles não tinham o DRS, né, que é aquela abertura grande que tem na asa traseira. Não era uma asa que eles usariam para cá, era uma asa que eles já tinham usado na Bélgica, já tinha gerado reclamação da Red Bull nos bastidores. Na Bélgica ficou mais clara a ação dessa asa em Baku, e embora essa asa estivesse passando nos testes da FIA, a FIA pediu para a McLaren não usar mais. Esse é um problema clássico da Fórmula 1 com as asas, porque o que diz o regulamento é que não pode ter nenhuma parte aerodinâmica que se movimenta, então aquela boquinha não poderia existir. Acontece que a maneira como isso é policiado é com certos testes que a FIA faz, então o que a McLaren estava fazendo era usar essa área cinzenta. O que eles estavam fazendo teoricamente não podia, mas a asa passava nos testes. Mas depois de muita conversa, muita pressão aí nos bastidores, eles não vão usar mais essa asa. Não é a primeira mudança que a McLaren tem que fazer no carro ao longo do ano. A FIA tem trabalhado junto com as equipes para evitar protestos, né, resultados sendo protestados. Eles conversam e tentam encontrar esse tipo de solução mesmo, de chamar a equipe e falar, ó, isso aqui a gente não está gostando de ver, é melhor vocês mudarem o seu carro antes que a gente aceite algum protesto de alguma outra equipe. Mas a briga não para por aí, porque está todo mundo de olho também na asa dianteira da McLaren, a dianteira da Mercedes, e existe uma flexão também na asa traseira da Ferrari. Está todo mundo tentando mexer com essa parte de flexão, isso é muito importante, tem um ganho importante de rendimento nisso, e é por isso que a FIA tem que ficar de olho. E a McLaren, no comunicado que eles emitiram hoje, eles falaram, olha, a gente está desistindo da nossa asa aqui, mas esperamos que a FIA haja da mesma maneira com as outras equipes também. Uma outra polêmica desse dia aqui na Fórmula 1 foi com o Max Verstappen, né? Então, Verstappen, ontem na coletiva de imprensa da FIA, ele usou a palavra F 2 vezes, ele estava se referindo ao carro dele, e depois foi uma resposta a uma pergunta justamente sobre a intenção do presidente da FIA de cobrar mais os pilotos e cobrar mais o pessoal da transmissão da Fórmula 1 para que não sejam transmitidos xingamentos e também que palavrões, né? E que os pilotos também parem de usar palavrões no rádio. É claro que todo mundo concorda aqui que é muito difícil você a 300 km por hora ficar pensando em cada palavra que você fala, mas na situação do Max ali, inclusive na resposta dele, ele falou que ele acha muito comum, que ele usa palavrão mesmo, que até criança de 5 anos usa palavrão quando os pais não estão vendo, e que ele não vê problema nenhum nisso. Como ele usou o palavrão
dentro de uma coletiva de imprensa, aí ele recebeu uma punição, porque ele não pode falar que foi no calor do momento, não foi numa situação de estresse, foi só em uma entrevista. E aí a punição dele vão ser serviços de interesse público. A gente não sabe exatamente o que vai ser essa punição do Verstappen. Da última vez que ele teve que pagar uma punição dessa, a punição foi acompanhar o trabalho da direção de prova da Fórmula E em uma corrida em Marrakech, no Marrocos. Isso foi depois que ele teve aquela briga com o Esteban Ocon, inclusive no GP do Brasil. Vamos ver o que ele vai ter que fazer dessa vez, os serviços à comunidade aí que ele vai ter que prestar. Mas esse é um assunto que apareceu aqui justamente porque o presidente da FIA queria evitar que os pilotos xingassem muito, mas já causou polêmica desde o começo, porque ele falou que nós não somos rappers, que nós não somos como esses caras que usam palavrões o tempo inteiro, e o Lewis Hamilton ficou bastante irritado com a escolha de palavras do Ben Sulayem, falando, não, eu sei que são mais negros que são rappers e eu sei que esse tipo, existe um elemento racial no que ele está falando, eu não gostei disso, eu não concordo com essa colocação dele, com a maneira como ele se colocou. Embora o Lewis Hamilton tenha dito que ele acredita que sim, é importante que os pilotos controlem os seus xingamentos aí, os seus palavrões, quando eles estão no carro. Então, classificação amanhã, classificação às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, e aqui à noite em Singapura. Uau.